Vamos dar continuidade à correção do Enem, as questões de língua portuguesa. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais legível. Paramos aqui, questão 31 na prova. Vamos lá. Vamos direto aqui, né? Qual o recurso que identifica esse texto como uma crônica? O texto é obviamente esse daqui, né? O amor na escola. Aí ele vem com a opção A. A referência a um fato do cotidiano na vida de um casal. Essa é a nossa resposta. Por que essa é a nossa resposta? O que é uma crônica, né? A gente chega aqui e faz o que é. Uma crônica. Existem vários tipos de crônica, velho. Uma delas apresenta particularidade e algumas características. Apresenta um título, obviamente, igual está aqui. É um texto curto. Tá aqui também. Usa linguagem simples, próxima do informal. É publicado em jornal, revista. Discorre sobre um fato do cotidiano. Isso aqui é um fato do cotidiano, obviamente, tá ligado? E faz reflexão sobre a sociedade. Isso são as características de uma crônica. E o enunciado que dá o gatilho é a letra A, referência a um fato do cotidiano da vida de um casal. É esse que se enquadra no enunciado para caracterizar o tópico como uma crônica. Beleza? Questão bem fácil, bem até assim lógica também. Precisaria de um pouquinho do conhecimento anterior. Quem nunca viu uma questão nem nunca se atentou ao tipo de crônica poderia ter uma dificuldade, mas até com uma leitura atenta dava para desenrolar essa. Vem aqui outro texto, aí ele vem aqui no enunciado. Murilo Rubião é um expoente da narrativa fantástica. Na literatura brasileira, no fragmento, a singularidade do modo como o ator explora o absurdo manifesta-se no vamos lá. Ele tá pedindo aqui, ó. Ele vem aqui. O que interessa a gente começa aqui, ó, no fragmento, a singularidade do modo como o autor explora o absurdo manifesta-se como. Vamos lá. Uma coisa ninguém discute. Se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém estou impedido de fazê-lo porque os meus companheiros fogem de mim. Tão logo me avistam pela frente, quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra. Aqui começa nossa resposta. Em verdade morri, o que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e devo dizer, com mais agrado do que anteriormente. No fragmento, a singularidade do modo como o autor explora o absurdo, a morte, manifesta-se o quê? Vamos lá. Alternativa A. A expressão direta e direta de uma situação insólita. Concordo. Vamos olhar as outras. Relato denso e introspectivo sobre a experiência da morte. Não. Ele vem aqui em verdade morri. O que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte, dos que creem. Por outro lado, também não estou morto. Ela faz uma metáfora, ele tira uma onda, né? Ele não deixa assim uma parada concreta. Efeito paradoxal da irregularidade na organização temporal droga. Discrepância entre a falta de emotividade e o evento angustiante. Droga também.
Alternância entre os pontos de vista do narrador e do personagem de droga. Você poderia ficar entre a alternativa A e a B com dúvida, mas uma leitura um pouco mais atenta, você descartaria a letra B também, sem sobrar de dúvida, porque era dar um relato denso e introspectivo sobre a experiência dele da morte. Não, ele faz uma expressão direta, natural sobre a situação de os que creem que ele morreu ou não. Gabarito aqui é letra A. Vamos ajeitando aqui. A 33 traz um verdadeiro textão. O bom crioulo. Deixa eu ver se dá pra dar uma enquadrada aqui. Vamos aqui para o enunciado já pra gente não perder tempo. A prosa naturalista incorpora a concepção gerada pelo científico e pelo determinismo. No fragmento, a cena de tortura, bom crioulo reproduz essa concepção expressa pela... Vamos lá, vamos fatiar. Uma fatiada aqui pra gente. A prosa naturalista incorpora a concepção gerada pelo científico e pelo determinismo. Fatiou. No fragmento, a cena de tortura, bom crioulo reproduz essas concepções expressas pela... Pronto, existem duas perguntas aqui para que a gente consiga respondê-las. Vamos começar no final do texto, que é aqui no caldo engrossa. Marinheiros e oficiais, num silêncio concentrado, alongavam o olhar, cheio de interesse a cada golpe. 150. Só então houve quem visse um ponto vermelho. Uma gota rubra deslizava no espinhaço negro do marinheiro, e logo este ponto vermelho se transforma numa fita de sangue. Vamos lá. A prosa naturalística incorpora a concepção gerada pelo científico e pelo determinismo. Beleza, show. No fragmento, a cena da tortura de bom crioulo reproduz as concepções expressas pela exaltação da resistência inata para legitimar a exploração de uma etnia. Opa, vou botar aqui cruzinha nesse. Dá ideia. Defesa do estoicismo individual com a superação da diversidade de droga. Concepção do ser humano como uma espécie predadora, droga. Observação detalhada do corpo para identificação de características de raça. Não se prende a isso, não somente a isso. Apologia à superioridade dos organismos saudáveis para a sobrevivência da espécie. Aula de biologia, drogas. Gabarito aqui, letra A. Tenha nenhum que o examinador colocar aqui como alternativa. Faltou até criatividade para ele aqui nessa bagaça. Pode ficar assim, tranquilo em relação a isso. Aí vem mais outras aqui pra gente também ir discorrendo sobre ela. Aí vamos aqui, vou dar um zoom, vamos lá. Cadê? Show. Ué. Produzida em 1918, a obra O Crítico de Arte de Haussmann utiliza procedimentos de composição que revela a... Vamos lá. Ele já disse tudo aqui, né? Não tem texto. E são os elementos de composição que vai nos dar a resposta. Vamos olhar aqui, né? Tem um cabruco aqui, uma mulher, mais um cabruco. O cabruco aqui tá tudo bichado. Tem um negócio aqui atrás dele e uma frase que eu não sei o que é. Aí dá o nome do cabo que fez, o nome aqui da arte, né? O crítico da arte, litografia e fotocolagem em papel, Londres, 1999. 1919, vamos lá. O crítico da arte de Haussmann utiliza procedimentos de composição que revelam o que? Visão sática do artista em revelação às conservações da alta burguesa, da arte burguesa. Vamos dizer que isso aqui é arte, né?
Vamos lá, dá pra dar uma ideia. O cara tá parecendo com uma espada chinesa aqui na mão. Doideira. Necessidade de reconhecimento social de uma nova estética. Não, também, não. Drogas. Valorização da vanguarda artística pelo mercado da arte, não. Beleza da arte em meio às turbulências pós-guerras. Pode se completar, mas a parada pós-guerra não tá assim em ênfase, né? Você não vê nada que associe assim o pós-guerra. Fragilidade na formação acadêmica, não. O gabarito que dá aqui é só letra A também, velho. Uma sátira, vamos dizer, né? O cabo aqui todo com o solo bichado, a pestana aqui parecendo um tio. Ó, um cabelo da mulher aqui. Aí a única que dá daqui mesmo, visão sática do artista em relação às conservações de arte burguesa. Ele pegou a arte burguesa, né? Deu uma tirada de onda, como a gente fala no jogo popular, e fez a artezinha dele aí. Essa aqui é a única que dava pra se enquadrar nessa questão. Na obra de... Deixa eu dar mais um zoom aqui. Deixa eu trazer mais pra cá. Na obra de Bala, os traços das andorinhas criam com o espaço uma articulação entre instantaneidade e percepção. Estes traços são expressos pela Show. Tem dois textos, tem uma imagem aqui, vou das andorinhas, né? Tem essa parada aqui que o cara mal consegue distinguir o que é. Tá ligado? Bem embaçado. Mas vamos lá. O futurismo empreende a junção entre a instantaneidade e pregnância. Pois o tema não é um momento ou conjunto de momentos da ação, mas a velocidade com que essa ação se desenvolve representa um pássaro evoluindo no ar. Não é uma tarefa das mais difíceis para um artista, mas como representa a velocidade de suas manobras em pleno voo, em O Voo das Andorinhas de 1913, Giacomo Balla parece buscar uma resposta. Na obra de Balla, os traços das andorinhas criam como um espaço de articulação entre a instantaneidade e percepção. Estes traços são expressos pela... Vamos lá. Vamos chegando nesse raciocínio agora. Decomposição gradual da imagem dos pássaros. Não, mal consigo ver os pássaros aqui. Abstração dominante na escolha dos elementos de abertura. Não, também. Drogas. Composição com pinceladas repetitivas que sugerem velocidade. É, velho. Pode até que seja, né? Aqui parece que as bichas se assustaram. Então no vapor da gota aqui, ó. Dá pra entender isso. Inovação da representação das perspectivas, explorar o contraste, tonalidade, não. Manutenção da simetria por meio de definição de contornos passados representados. Não tem uma simetria que chega aqui, a hora que dá uma bagunçada aqui, acaba não vê mais nada aqui. Agora que o negócio fica todo embaçado. Não tem uma simetria pra dizer, uma coisa assim, tá ligado? Na régua. Vamos trazer aqui mais um. Segundo o diretor inglês Peter Brook, a passagem citada, a relação entre a vida cotidiana e o teatro pode ser resumida da maneira seguinte. Vamos lá. Vamos ao teatro para um encontro com a vida, mas se não houver diferença entre a vida lá fora e a vida em cena, o teatro não terá sentido. Não há razão para fazê-lo se aceitamos, porém, que a vida no teatro é mais visível, mais vivida do que lá fora. Então veremos que é a mesma coisa e ao mesmo tempo um tanto diferente. Convém acrescentar algumas particularidades. A vida no teatro é mais compreensível e intensa
porque é mais concentrada. A limitação do espaço e a compreensão do tempo criam essa concentração. Segundo o autor, na passagem citada, a relação entre a vida cotidiana e o teatro pode ser resumida de maneira seguinte. Qual uma maneira que pode ser resumida? Alternativa A. Para assistir uma peça de teatro precisa estar concentrado. Não é isso, velho. Não existe diferença entre a vida cotidiana e o teatro. Elas são iguais. Epa, o texto já diz outra coisa. Diz que se não for que aqui, ó, como no teatro, Paulo encontra com a vida. Mas se não houver diferença entre a vida lá fora e a vida em cena, o teatro não terá sentido. C. No teatro, uma vida inteira pode acontecer a ser compreendida em apenas 2 horas sobre um palco de 10 metros quadrados. Show. No teatro as falas são mais longas do que na vida cotidiana e o palco é mais bonito. Não é isso. No teatro é visível, os atores falam mais alto e mais pausadamente do que falamos no cotidiano, e toda a vida é mais compreensível. Também não é isso. Alternativa aqui, letra C. Bem, também assim, na lata não tinha aqui nessa questão, ao meu ver, uma alternativa que pudesse se gerar uma dúvida, aquela que o cara chega e diz assim, essa daqui dá um sentido de, vamos supor, responde 50% da questão, pode deixar o cara assim um pouco mais, tá ligado, apreensivo, se assim a gente poderíamos dizer. Vamos aqui, ó. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender a função social de. Show. Vamos lá. Vamos para o último parágrafo. O que chama a atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro. Concordo. Muito bonito, colorido e simbólico, Brian. Além de escrever, ilustrou toda a sua obra. E são essas mesmas ilustrações que constroem um grande clímax ao redor da leitura. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escuridão da sala do cinema. Show! O desenho que estão presentes na maioria das páginas não são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. Vamos lá. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender uma função social de quê? Alternativa A. Explicar ao leitor seu acontecimento narrativa. Não. B. Informar o leitor sobre o conteúdo do livro de modo impessoal. Não também. Convencer o leitor sobre a tese definida ao longo da descrição da obra. Não. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. Podemos dizer que sim. Daqui a pouco eu volto nela. Divulgar para o leitor a obra cuja temática interessa um grande público. Não. Por que oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica? Por meio de algo que vai além da leitura, né? Os detalhes, o despertar um interesse pela capa, sugestão de fazer a troca da leitura pela visualização de imagens, tá ligado? Dá uma parada assim de oferecer algo que vai além da leitura, enriquecendo a leitura, né? Fazer uma crítica, uma análise crítica, uma síntese crítica ao texto, a avaliação do leitor do livro, proporciona isso, símbolos, uma cor escura que vai gerando aquela, tá ligado, fome de leitura para fazer aquela avaliação top. Essa alternativa D se encaixa aqui como uma luva no último parágrafo, na alternativa D. Essa questão já foi um pouquinho mais trabalhada, mas nada assim de um bicho de 7 cabeças também, velho. Eu quero dizer, essa é o bicho papão da prova. Considerando as características do gênero carta de amor, o conflito gerado de fato relatado na letra da canção deve ser... vamos lá. Tem uma música aqui
Deixa eu voltar nela. Dá um zoom. Mas ela vem aqui, ó. Começando aqui, ó. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Show. Tô apaixonado. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Ouvi no rádio a minha carta de amor. Essa música aqui da Cassaele, da Marisa Monte, pra quem gosta. E do Nando Reis, pra quem gosta também. Vamos lá. Considerando as características do gênero, carta de amor, o conflito gerado de fato relatado na letra da canção deve ser o quê? Adequação dos interlocutores da situação de comunicação na carta, na letra da canção. Não, velho. Não. Apropriação da forma de expressão da carta pela letra da canção. Não. Manutenção no propósito comunicativo da carta na letra da canção. Não. Alteração da esfera de circulação específica do gênero da carta. Sim. Transposição da temática do amor para a linguagem musical. Não. Alteração da esfera da circulação específica do gênero carta. Carta é para ser entregue. Carta, vamos supor que uma história, uma parada. Agora, musicalizar a carta, fazer da carta uma música é algo assim, um pouco mais diferente. Tanto é que ele fala aqui, ó: recebo craques colante, dinheiro, paco angulado, papel carbono e barbante e até cabelo cortado. Retrato 3x4 para batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Tá ligado? É algo assim especial. Loucura de um cabruco apaixonado. Quem nunca, né? Quem nunca fez uma cagada por amor e se arrepende até hoje lascadamente. Vamos lá. Apoiando-se na premissa de que alguns dados contidos nas embalagens de alimentos podem influenciar hábitos alimentares, esse texto faz uma crítica a quê? Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos para o último parágrafo. Vamos começar aqui. O modelo semafórico nutricional que indica as quantidades de ingredientes como açúcar, gorduras e sal na parte frontal da embalagem, de acordo com a recomendação de consumo diário adotada em alguns países da Europa e Estados Unidos, ou da figura geométrica na cor preta, com inscrições como alto em açúcar ou alto em gordura saturada. O modelo mais eficiente na transmissão da mensagem ao consumidor, mas cabe a pergunta: mais eficiente em informar ou aterrorizar? Letra A. A forma de organizar as informações em rótulos dos produtos. As práticas de consumo e sua relação com a saúde alimentar no Brasil. A relação entre os índices de sobrepeso. As políticas públicas de saúde adotadas no país estrangeiro. O desconhecimento da população. Preste atenção aqui, ó. Apoiando-se na premissa do que alguns dados contidos nas embalagens dos alimentos podem influenciar hábitos alimentares. Esse texto faz uma crítica aqui na forma de organizar as informações nos rótulos dos produtos. O modelo semafórico nutricionista. E aqui ele faz, mas cabe a pergunta: mais eficiente em informar ou em aterrorizar? Gabarito, letra A. Tranquilidade. Pulou. Estamos quase acabando. Vamos lá. Show. Ao informar que, vixe Maria do céu, que nome é esse? Urusco Ixiceliar é falado em algumas regiões do país. O texto revela que o Brasil. Jesus, que nome é esse? Na moral. Vamos para o último parágrafo. A partir de 2017, línguas de imigração se tornaram línguas cooficiais em 19 municípios, sendo ensinadas nas escolas municipais.
Em 2012, o Unscuruíche se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, falando também em Santa Catarina e no Espírito Santo. Esse idioma aqui é falado em algumas regiões do país. O texto revela que o Brasil é o que? Foi subordinado à cultura alemã. Jamais. Está repreendido. É caracterizado pelo pluringuismo. Show. Foi consagrado por suas diversidades. Foi consagrado por sua diversidade linguística. Não. Isso não é diversidade linguística, é uma imigração, né? É uma imigração de uma língua ao nosso cotidiano. Não é uma coisa assim, igual ele diz assim, que foi criada aqui no Brasil, foi beneficiada pelo ensino bilíngue em seu território, não. Está sujeito à imposição linguística de outros povos, também não. Nós temos nossa soberania. É caracterizado pelo pluringuismo. É a alternativa que mais se enquadra para esta questão. Subiu aqui mais um pouquinho. A segurança no trânsito tem sido tema de diversas campanhas. Da comparação entre os textos, depende que ambos. Show, vamos lá. Tá perguntando aqui o que os textos têm de igual. Vem aqui, cadeira de segurança para crianças. Vem todas as recomendações. Recomenda-se utilizar o cinto de segurança. Observe o peso e a altura da criança, pois o cinto de segurança do veículo é projetado para um adulto com a altura de 1,45 m, peso mínimo de 36 kg. Observando as orientações do fabricante. O que pensa na frente anda com segurança no banco de trás. As consequências da colisão no trânsito podem ser minimizadas com sempre utilizar o cinto de segurança, inclusive nos passageiros do banco de trás. A utilização do cinto dos assentos infantis no banco traseiro é uma determinação prevista em lei sujeita a multa, mas a maior razão do seu uso é respeito à vida. Bicho, os textos têm uma parada de educação no trânsito. É isso, né? Conceituado nisso. Parada de educação no trânsito. Mas vamos lá. Adverte sobre a importância do uso adequado dos artigos de segurança no trânsito. Show. Critica o fato de o cinto de segurança ser projetado apenas para adultos. Não. Apresenta exemplo de consequência da falta de uso de cinto de segurança. Não. Chama a atenção para as sanções impostas aos motoristas infratores. Não. Sugere aos pais atitudes a serem tomadas na condução de veículos. Também não. Vamos lá. Dá aqui 2 textão massa. Ele vem aqui e vamos lá. Na comparação entre o texto 1 e 2, percebe-se que ambos apresentam a relação histórica dos africanos escravizados. Vamos dar uma olhada. Exiba ao Pai nossos corações feridos de angústia, nossas costas chicoteadas ontem, no pelourinho da escravidão hoje, no pelourinho da discriminação. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando, em cada barraco outros palmares crepita, os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. Vamos só ler esse daqui, já dá para desenrolar. Na comparação entre o texto 1 e 2, percebes que ambos apresentam a relação histórica dos africanos escravizados. 1A, vamos lá. Alternativa A, saudosismo do local de origem. Não. Culpabilização do homem europeu. Não. Valorização da memória dos antepassados. Sim. Apelo à religiosidade das pessoas mais velhas. Não. Reconhecimento do direito desses sujeitos. Não. Alternativa aqui, letra C. Não, diminuindo aqui no zoom.
arrasta pra cá. Vamos para a última. Traz aqui esse textão. Aí ele vem. Na construção desse texto acadêmico, o autor se vale da estratégia argumentativa, bastante comum a esse gênero textual, a intertextualidade, cuja demarcação. Quais são as marcas do texto argumentativo? Pega aqui, ó. Primeiro, o espaço é fundamental na construção da história de um povo. O aos baixos, eu acho que é isso aqui, né? 1941, página 85. O primeiro. Vem aqui, ó. Afirmou-se aqui no território político, mítico-religioso, para sua transição e perseverança. Sodré, 1988, página 50. Aqui nós temos características do texto argumentativo, que a gente acha aqui na alternativa B. Citação de autores consagrados que garanta a autoridade do argumento. Esse é o gabarito da questão. Direto. Buscando já, tá ligado? O direcionamento mais claro para você chegar a essa linha de raciocínio. Você já teria que ter previamente um conhecimento massa na questão de interpretação do texto e regras, características e particularidades de um para o outro. A gente encerra aqui a prova do Enem, a correção do Enem. Nas próximas eu já vou enveredar para provas mais recentes de 2021 e 2022 do Sebrasp. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.